Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Shabbat Shalom, caros amigos aqui da nossa rede no Friburgo, caros irmãos queridos, nós vamos fazer a leitura da Parashá Ayesarat. Mas antes, gente, tem aqui o Raião do Dia, de 23 Hesman. Ele não foi feito pela manhã, ele é sempre feito à noite, então vamos fazer aqui o Raião para 23 de Hesman, ano 5786. Aqui tem os comentários do Rebbe de Lubavitch, tá, gente? Uma aplicação prática para o Benenor, ter uma vida de amor, responsabilidade, fé, humildade, alegria, esperança na Deus lá. Então, o Rebbe de Lubavitch diz assim: a essência do serviço a Deus é a constância, mesmo quando o coração não sente e a mente não entende. A fidelidade é o alicerce da ligação entre o ser humano e o Criador. Rebbe Hayat, a reunião de 23 de Hesman. O comentário que a gente vai fazer desse texto é inspirado pelo Rebbe de Lubavitch. O Rebbe explica que a verdadeira grandeza espiritual não está nas revelações ou emoções, mas na firmeza silenciosa de quem permanece leal a Deus todos os dias. Mesmo quando uma alma não sente fervor, a constância e o compromisso são a expressão mais pura de fé. Compromisso é a expressão de fé. Para o Benenor, isso significa que viver a cada dia com integridade, cumprindo as 7 leis universais, não por conveniência, mas por reverência e amor ao Criador. O Rebbe ensinava, gente, que a repetição fiel dos atos bons constrói o caráter e abre os portões da alma. Assim, a vida torna-se um tempo e cada ação ética uma oferenda diante de Deus. Aqui tem uma meditação para nós, tá, gente? Que o Rebbe traz. Hoje, o Rebbe traz uma meditação assim, para que você possa meditar e pensar consigo mesmo. Hoje, eu escolho ser constante. Mesmo quando eu não sinto, eu sei. Mesmo quando eu não vejo, eu confio. Deus é o mesmo e eu permaneço em fidelidade diante de Hashem, diante dele. Pense, tenho mantido firmeza nas minhas práticas espirituais, mesmo sem entusiasmo. Como posso transformar rotina em serviço divino consciente? Será que reconheço que cada pequeno ato de bondade tem peso eterno? Ação prática para nós, tá, gente? Faça hoje algo simples, com plena consciência de que é para Deus. Pode ser uma palavra de encorajamento, um ato de justiça, ou recusar algo incorreto, tá, gente? Até eu recusar algo que não está certo, incorreto, é um serviço a Kadosh Baruch. Faça como quem acende uma vela no meio da noite, silenciosamente, mas com fé inabalável. Aqui tem uma história racídica, tá, gente? Uma história racídica. O Walter Rebbe, que é o fundador do movimento Chabad, certa vez visitou um pequeno vilarejo e ouviu um ferreiro cantar uma melodia enquanto trabalhava o ferro pesado. O Rebbe perguntou-lhe: por que você canta enquanto trabalha? O ferreiro respondeu: porque mesmo quando é duro, eu sei que estou cumprindo o meu dever. O canto me dá força. O Walter Rebbe sorriu e disse: assim é o serviço de Deus. Quando o coração canta, mesmo na dificuldade, o ferro da alma se transforma em ouro. Benenor, que serve a Deus em fidelidade, mesmo em tempos áridos, está refinando sua alma, transformando o ferro da rotina do ouro da eternidade. A história do Rebbe, a força do pequeno passo. Certa vez alguém disse ao Rebbe: sinto que não avanço espiritualmente, minhas orações e boas ações parecem ser vida. O Rebbe respondeu: você está crescendo não em largura, mas em raízes. As árvores não crescem todas os dias em altura, às vezes crescem para dentro, firmando-se no solo. A fé e a persistência são as raízes da alma.
Isso daqui, gente, é muito importante, tá, gente? Esse Rayon, ele traz, assim, uma ênfase muito grande daquilo que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar o nosso entusiasmo, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa condição espiritual. O Rebbe ensinava que mesmo o passo mais pequeno, feito em direção ao bem, é uma vitória espiritual colossal. Gente, é melhor dar um passo pequeno, tá, gente? Do que dar um passo grande e voltar para trás. Passo pequeno, gente, é importante, né? Ainda que seja pouco, mas é importante, porque ele tem um sentido na vida. As lições práticas que o Rebbe deixa para nós do Minoa: responsabilidade, faça o bem, mesmo quando ninguém observa, o Criador vê. Temor de Deus, tema decepcionar aquele que confia em você para trazer luz ao mundo. Quer dizer que a Shem confia em nós para trazer luz ao mundo. Amor, ame o bem, porque ele vem de Deus, não por interesse. Alegria, alegria não depende de sentir, ela nasce do saber que Deus está contigo. Humildade, lembre-se, servir em silêncio é um ato de grandeza. Otimismo, mesmo o menor progresso é um passo rumo à redenção. Nada se perde no serviço fiel. O Rebbe enfatizava que a redenção, a Geulah, começa no momento em que o coração não desiste. Quando o Menoa escolhe continuar confiando e praticando o bem, ele está participando ativamente da construção da redenção. A redenção não vem com barulho, mas com fidelidade. Cada ato constante de bondade é um tijolo na morada divina neste mundo. Deus eterno, uma meditação final para nós. O Rebbe passa uma meditação final para nós, uma oração. Deus eterno, dá-me força para servir-te, com constância e fé. Mesmo quando meu coração estiver frio e minha mente cansada, que cada gesto meu se torne uma oferenda diante de ti, e que eu veja com meus olhos a tua redenção, no tempo em que toda a humanidade reconhecerá o teu nome e a tua unidade. Está aqui, gente, o Rayon, tá? Tem muita força, muita luz para nós servirmos a Shem, que possamos meditar que os pequenos passos são importantes, e mesmo rejeitar o mal é um passo importante para servir a Shem. Agora vamos para Paraxá, estamos na Paraxá Hayé Sará, Bereshit, Gênesis 25, 1. E essa escritura diz assim: e Abraão tornou a tomar uma mulher, e seu nome era Ketura, e deu à luz a Zerã, Yokshan, Medan, Midian, Isbaque e Suar para ele. Yokshan gerou a Sheba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Ashurim, Letushim e Leumim. Os filhos de Midian, Efá, Eter, Ramó, Abidá e Eudaá. Todos esses filhos de Ketura, Abraão deu tudo que possuía a Isaac, mas para os filhos que Abraão teve, da concubina, Abraão deu dádivas e mandou-os em vida, de junto de Isaac, seu filho, ao oriente, a terra de Queden. E estes foram os dias de vida de Abraão, que viveu 100 anos, 70 anos e 5 anos. E exalou e morreu Abraão por boa velhice, idoso e satisfeito. Olha só, hein? Morreu idoso e satisfeito. E foi reunido ao seu povo, Isaac e Ismael, seus filhos, foram enterrados na cova de Marpelá, no campo de Efrão, ou Quissorá, o Riqueu, em frente de Manrê, no campo que Abraão comprou com os filhos de Rete. Eles foram enterrados, Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Isaac habitou junto ao poço de Lahai Roi. Então, gente, está aqui a Paraxá. A Paraxá dessa semana, Hayé Sará, a vida de Sara. Gente, nós vemos que Sara viveu 127 anos. 100, e veio aqui falando 100, 27, vem fracionando a idade, para mostrar que todo o tempo da sua vida, ela aproveitou, o tempo não foi perdido, né? O tempo não foi jogado fora, assim como Abraão, 100 anos, 75 anos. Aqui, gente, vai mostrar que a grandiosidade desses servos, o que eles deixaram aqui nesse mundo, né? Eles deixaram um grande legado, uma grande importância, uma história que permanece até os dias de hoje. Para que nós vemos aqui no mundo?
qual a história que vamos deixar? Qual a raiz de alguma coisa boa que vamos deixar? O que nós vamos deixar plantado neste mundo? O bem, o mal, bondade, perversidade? O que vamos deixar nesse mundo? Nós vimos aqui, gente, que Abraão, que Sara, está escrito aqui, Sara, ela cuidou de Isaac. Ela fez tudo o que poderia para Isaac ser um homem formado, um homem de bem, um homem de luz, um homem de um grande legado espiritual. Então nós vimos aqui que tudo o que Sara ensinou para Isaac, ele guardou no seu coração. E quando chegou o momento de Sara partir, nós vemos aqui, chegou também o momento em que Abraão passou uma provação, uma dificuldade muito grande, mas conseguiu enterrar Sara. Baruch Hashem, Sara, gente, era uma mulher que fazia o tikkun de Havá, tá, gente? Podemos dizer assim que ela fazia o tikkun, o conceito de Havá. Uma mulher muito famosa, que Abraão falou mesmo, mas a famosidade maior que Sara estava dentro do seu nível de espiritualidade, a qual os sábios falam que o nível de espiritualidade de Sara era muito maior do que Abraão. Vamos chegar aqui, gente, na leitura, tá? Na leitura que nós estamos lendo, sobre a segunda mulher de Abraão, que era Quetura. Quem era Quetura, gente? Quem era Quetura? Como essa mulher vai parar na vida de Abraão? Então, vamos aqui, o Rashi, gente, comentarista da Torá, ele diz que Quetura era Agar, tá, gente? Quetura era Agar, né? Que ela foi transformada. Quetura alude que suas ações eram como Ketora, que incenso, é um comportamento refeito e puro, e por isso recebeu o nome. Então, quer dizer, nós vemos que houve um conflito entre Agar e Sara, principalmente depois que Agar ficou grávida, né, gente, e gerou Isaac. Nós vemos que houve um conflito muito grande. Ela começou a afrontar Sara. Mas aqui já, no final dessa paraxá e Sará, nós vemos uma mudança de comportamento. Nós vemos que ela voltou, ela entrou para a casa de Abraão e se casou com ele. E aqui os sábios dizem, o Rashi, o comentarista por excelência, clássico da Torá, ele fala que houve um refinamento nela, algo foi feito nela, e ela recebeu esse nome porque ela mudou, gente. Nessa vida, podemos sempre fazer mudanças, podemos sempre consertar alguma coisa. Gente, nunca é tarde para fazer mudança, nunca é tarde para consertar aquilo que está errado, nunca é tarde para querer arrumar aquilo que está quebrado. Não, nunca é tarde para colocar aquilo que não está no lugar. Então, gente, nós vemos aqui que Sara, a segunda Quetura, a segunda esposa de Abraão, houve um conserto nela e houve uma mudança, uma retificação. Então, gente, aqui nós podemos ver, e os filhos que ela teve, cada filho, né, houve uma história, cada filho, houve aqui uma manifestação da parte de Deus, de Abraão, para com cada filho, né? Keber representa aquele que foi do Oriente, né? Então cada filho aqui representa um lugar, né? Representa uma parte das nações, né? Então mostrando que as nações, como estão unidas e ligadas à semente de Abraão, quando estão ligados aos ensinamentos de Abraão, mas estão cumprindo o papel dela. Bom, aqui tem uma parte muito importante, tá, que podemos analisar desta paraxá, tá, gente? O Abraão mandou os filhos embora, deu presente para eles, tá, gente? Deu presente, mandou os filhos embora, tá? Mas o que representa? Ó, 175, vamos lá, por partes. Os 175 anos de Abraão, o que significa? Né? O que o racismo diz? 100, plenitude pessoal, o ápice do serviço de Abraão. 70 corresponde às 70 nações do mundo. Então, vamos chegar lá, gente. E aqui nós temos muita parte para contar. Nós vemos aqui que quando eles foram embora,
né, quando eles foram embora, que eles foram enviados embora, eles foram com presentes. Qual presente foi esse? Diz os sábios que cada um foi se estabelecer no lugar, né, com provisões, com presentes, e de uma forma a empoderar raízes nacionais além da terra de Israel, porque não poderia se misturar o legado de Isaac com o legado desses filhos, porque a promessa estava sobre Sara, a promessa estava sobre Isaac, não estava sobre Agar, que era e Ismael, não estava sobre Ketura e esses filhos dela. O verdadeiro legado estava sobre Isaac. Então, tinha que se mandar embora, porque tinha um comportamento negativo nesses daí. E Abraão não corta o elo, delega parte de sua energia criativa. Então, quer dizer, Abraão deu parte da sua energia criativa para todos esses filhos. Isso no sentido mais profundo da parte espiritual. Mostrando, gente, que o homem, ele tem que ser generoso. Abraão foi generoso, proveu cada filho do que precisava, não deixou nenhum filho sem nada. Então, gente, precisamos mostrar generosidade, consciência, prover as pessoas. Essa é a nossa missão na vida, tá, gente? Uma missão na vida que modela, tá? Modela e nos dá o quê? Responsabilidade. Lição prática para nós, Meninoa: humildade, generosidade, modelada por Abraão. Dar-se diminuir seu compromisso primordial. Então, gente, isso daqui é importante para nós. Olha, humildade, generosidade, modelada por Abraão. Dar-se diminuir seu compromisso primordial. Então, gente, nós temos aqui nesta paraxá, e vamos entrar aqui, gente, terminando a parte desta paraxá, uma história muito interessante aqui. Era uma vez, bondade oculta, um judeu muito rico, mas tido por avarento, falecera em Berqueve. A Revrá Kalishá exigiu dos seus familiares um valor muito alto para sepultá-lo. Eles não concordaram, por fim, decidiu-se que iriam todos juntos consultar o rabino da cidade, o Rebbe Levi Itzhak, e fariam o que ele determinasse. O rabino, ao saber do falecimento, ficou profundamente comovido e ordenou a Revrá Kalishá que não cobrasse nenhum centavo pelo enterro, deixando a família decidir livremente o quanto pagaria. O Rebbe Levi Itzhak pediu ainda que o chamasse para o funeral, pois desejava participar da cerimônia desde o início. Os diretores da entidade ficaram surpresos com a decisão do rabino, mas a seguiram fielmente. Espalhou-se então a notícia de que o tzadik estaria presente no sepultamento, de modo que todos os moradores da cidade foram ao cemitério, prestando assim grande honra ao falecido. Na volta, perguntaram ao Rebbe Levi Itzhak de Berqueve o motivo de tanta reverência ao rico Sovina. Explicou: esse homem participou de 3 Dinei Torá, julgamentos perante o tribunal rabínico, em que atuei como juiz. E todas as vezes saiu-se vencedor. Por isso decidi acompanhá-lo pessoalmente até o turno. Em segunda, o rabino escreveu os 3 julgamentos. Um mercador de vinho costumava viajar à cidade grande, levando o dinheiro que recebia dos lojistas locais para adquirir suas encomendas. Certa vez, depois de mandar embalar o grande volume de mercadorias solicitadas, o mercador notou que o dinheiro para o pagamento não estava com ele. Era uma quantia muito elevada que se perdera. O homem deu um grito de desespero e desmaiou. As pessoas ao redor tentaram acordar, porém sem sucesso. Os médicos que foram chamados afirmaram que enquanto não achasse o dinheiro pedido, nada o reanimava, pois mesmo que acordasse, ao lembrar-se do sumiço do capital, ele tornaria a desmaiar. Foi então que passou ali o sujeito que acabamos de enterrar. Olha bem, gente. Vendo o tumulto e a gravidade da situação, ele exclamou: encontrei o dinheiro! O mercador desmaiado escutou suas palavras e despertou, desconhecido em terror em toda a soma que havia achado, e após os devidos agradecimentos, cada um seguiu seu caminho. Na verdade, aquele dinheiro não havia sido encontrado, mas pertencia ao falecido, que ao ver que o comerciante de vinho corria perigo de vida, e quando não recuperasse o montante perdido, decidiu salvá-lo usando recursos próprios. Olha, gente, a grandeza
desse homem que ninguém, todo mundo da cidade achava que ele, no popular brasileiro, era mão de vaca, né? Vamos lá, gente. Não havia aquele dinheiro, como nós falamos, entre as pessoas que assistiam a cena, estava o indivíduo, de fato, acharam dinheiro e não devolveram, por sugestão do Ixará, maquinação. Contudo, diante da generosidade daquele homem, que tirando a soma do próprio bolso, disse que compraram, a sua consciência pesou e ele se arrependeu. Assim, veja Bequer em busca de quem era o dinheiro ao mercador. Quando localizou o homem, hoje falecido, ele se identificou e procurou ressarci-lo. Mas o sujeito não quis receber o dinheiro, dizendo: Deus me deu a chance de salvar uma vida, o mérito é meu, e não abro mão dele, não vou aceitar nem sequer um centavo. Eles então decidiram resolver a questão do dia Torá, em que eu seria o juiz, sentados à minha frente e cada um apresentou a sua versão. A decisão do tribunal foi que o indivíduo, hoje sepultado, não tinha obrigação de receber o dinheiro de volta daquele que o acharam. De fato, concluiu o Rabi de Ixaque de Berkeley. Em seguida, ele relatou o segundo caso. Havia um homem pobre em Berkeley que desejava viajar para tentar a sorte em outros lugares, mas a sua esposa não permitia. Um dia ele teve uma ideia e, chegando em casa, disse à mulher: eu fui contratado por um homem muito rico que me mandou ir a locais distantes. Toda quinta-feira ele entregava o meu salário. A esposa concordou e ele partiu. Na primeira quinta-feira, a mulher dirigiu-se ao departamento financeiro da firma e cobrou o salário do marido. Porém, o encarregado nem sabia da existência de um novo funcionário. A mulher começou a gritar e seus berros chegaram aos ouvidos do proprietário, que se encontrava numa sala próxima. Ele saiu e perguntou qual era a causa do alvoroço. Após tomar conhecimento do problema, o dono da firma, que era o homem falecido, de que estamos falando, decorou a mulher. Deixa eu ver aqui só um minuto que abrir, gente. Declarou a mulher: razão, eu mesmo contratei seu marido, e eu estipulei que toda quinta-feira pagaria o seu salário, e a ela semanalmente o valor combinado. O marido dessa mulher, em seus viagens, trabalhou muito, e com a ajuda de Deus obteve êxito, e até enriqueceu. Depois de um longo tempo, decidiu voltar para casa. Passada a emoção do recontro, sua esposa lhe contou que não lhe havia faltado recursos financeiros. Diante da sua ausência, pois o proprietário da firma que o contrataram pessoalmente lhe pagava o ordenado com pontualidade. Surpreso com a notícia, o homem fez as contas e foi devolver o valor acumulado ao seu legítimo dono, hoje falecido. Quando chegou à sua casa, o rico lhe disse: eu não o conheço, não dei nada a você, sou a sua esposa, foi um presente e não quero recebê-lo de volta. Fizemos o dia do horário, eu dei a razão ao falecido. Concluiu o Rabi Levi Ixaque de Berkeley. Então ele escreveu o terceiro caso. O comerciante da nossa cidade fez um mau negócio e perdeu todas as suas posses. Algum tempo depois surgiu uma boa oportunidade para reerguer-se, mas ele não tinha capital para o investimento necessário. Portanto, sua alternativa foi pedir um empréstimo do nosso falecido, que lhe perguntou: o senhor não tem nada, como pode garantir o pagamento do empréstimo? O homem afirmou: Deus será meu fiador. Satisfeito com a resposta, o falecido disse: como esse fiador, posso prestar-lhe a quantia que me pede com inteira confiança? Imediatamente o dinheiro ao comerciante. O homem trabalhou e tornou a enriquecer. Porém, quando foi saldar a sua dívida, o credor não quis aceitar, alegando já recebera todo o dinheiro de volta. Foi possível, se não lhe paguei nada até o momento? Indagou o comerciante. Muito surpreso, a resposta foi: seu fiador já quitou a dívida com juros. Por fim, no dia de Torá, o Senhor hoje falecido venceu novamente. Com essas 3 vitórias, ele certamente é merecedor de todas as honras. E asseverou Rabi Levi Ixaque de Berkeley. Os moradores da cidade compreenderam que o falecido apenas se fazia de avarento, ocultando seu bom coração e sua imensa generosidade. Então nós vemos aqui, gente, que muitas das vezes o silêncio tem mais valor do que aquilo que é propagado. Nós vemos aqui, gente, né, que toda a cidade tinha esse homem como uma pessoa avarenta, uma pessoa mesquinha, aos olhos dos homens, mas achei que estava vendo tudo. Então, gente, achei de tudo. Qual que vamos deixar nesse mundo? É que Abraão, Sara, né, entre
a vida deste homem que o próprio Rabino Levi Yitzhak de Berkev testificou. O que vamos deixar? O que vamos plantar nesse mundo? O que estamos plantando? O que podemos colher? Então, gente, que possamos plantar o que de melhor? Generosidade, justiça, bondade, amor, piedade, misericórdia, e rejeitando sempre aquilo que não é bom. Esta é a Paraxá, que Hashem possa nos abençoar, abençoar todos. Baruch Hashem.